Amém. 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 Meus queridos, Paulo, escrevendo aos Efésios, antes de passar a palavra para o Hélio e orar por ele, ele tem uma palavra da parte do Senhor para nós. Eu queria que nós lembrássemos aqui juntos quem somos nós como igreja, né? Estamos separados, mas estamos juntos. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, do versículo 19 em diante, Paulo fala assim: assim, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, e somos da família de Deus. É interessante essa expressão que Paulo fala assim, que nós não somos forasteiros mais. Nós temos um lugar para voltar. Nós temos um lugar onde nós vivemos. Nós somos parte da igreja de Jesus. Nós não estamos mais perdidos. Não sabemos para onde vamos e não temos lugar, morada certa. Nós não somos forasteiros, mas nós temos um lugar onde nós vivemos. Pertencemos à igreja de Deus. Paulo diz ainda que nós fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Jesus a principal pedra de esquina. A palavra que nós vamos ouvir hoje, irmãos, bendito seja Deus, graças ao Senhor, não é uma coisa nova, é essa palavra aqui, que nós como igreja que somos hoje, família de Deus, e como igreja, família de Deus, nós fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Esse é o nosso fundamento. O que o Hélio vai trazer da parte de Deus para nós não é outra coisa senão aquilo que nós recebemos de Jesus e dos apóstolos. É o que está, nós podemos dizer assim, é o que está no nosso DNA, faz parte da nossa natureza, a palavra do Senhor, a palavra que o Senhor nos deu, a sua palavra em nós, ela é parte da natureza da igreja. Ela é o fundamento da igreja, parte da natureza dela. Amém? Senhor, eu te dou graça, Senhor, pela tua palavra. Te dou graça, Senhor, por mais essa oportunidade de podermos, Senhor, meditar na tua palavra. E eu quero pedir ao Senhor, no nome de Jesus, que tu abençoes o Hélio, concede a ele, Senhor, graça, intrepidez, ousadia, liberdade, Senhor, do Espírito Santo, dada pelo teu Espírito, para nos falar, Senhor, da tua parte, daquilo que está no teu coração, Senhor. Ó Deus, traz ao nosso coração, por favor, mais uma vez, a lembrança da tua palavra. Nos alimenta, Senhor. Alimenta meus irmãos, onde quer que cada um deles esteja, em suas casas, Senhor. Alimenta-os, Senhor, com a tua palavra, Pai. No nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amigo. Viu, companheirão? Amém. Recebo as bênçãos em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, mais uma vez, muito bom estarmos juntos aqui, né? Muito bom podermos compartilhar a mesma graça de vida, compartilharmos a vida de Cristo. Bendito seja o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos permite estarmos juntos aqui. Irmãos, antes de falar propriamente daquilo que está em meu coração, eu queria fazer aqui em pouquíssimos minutos uma pequena revisão daquilo que o Senhor nos falou sábado passado, que usou o João para nos falar da parte dele, quando João nos falou sobre a síndrome da apostasia. Eu creio que o que eu tenho em meu coração para falar está diretamente ligado a esse tema também, né? Quando João falou que a síndrome é um conjunto de sintomas, né? Ou seja, não é uma doença. Ou seja, a apostasia é a doença. Basicamente isso, né? Ou seja, é o abandono da fé. E ele
bem ao início, nos lembrou de Mateus 24:12, quando Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos ou de muitos se esfriará. Ele falou ali sobre que Jesus estava profetizando ali, né? Quando da multiplicação da iniquidade, ele nos falou que a palavra iniquidade ali é anomia, ou seja, que é a não lei, né? É viver como se não houvesse lei, ou seja, um desprezo e violação da lei. Ou seja, então Jesus falando, por se multiplicar o desprezo e por se multiplicar aqueles que vão viver como se não houvesse lei, o amor de muitos ou de quase todos se esfriará. Obviamente está falando da lei de Deus ali, né? E João falou dos sintomas que tem se visto na igreja, né? Ele até falou algo que essa frase eu achei também muito interessante, quando ele falou que no passado, quando a fé de alguém esfriava, essa pessoa abandonava o convívio com a igreja. Hoje está ocorrendo uma mudança nesse comportamento. Aqueles cuja fé se esfriou permanecem entre nós. Permanecem entre nós, né? Por quê? Porque estes agora têm a sua maneira de crer, sabe? Não trabalham, por vezes, por preservar a unidade, exteriormente manifestam estar unidos, mas no íntimo há discordâncias, né? E ele até usou também a palavra que existe um comportamento dissimulado. Depois nós vamos falar mais sobre isso, né? Com a boca expressam, né? Declaram a verdade das Escrituras, mas em seus corações eles desenvolvem suas próprias vontades e por conta disso passam a questionar verdades absolutas. E aí há um desprezo da palavra de Deus, onde questiona-se o inquestionável, né? E o João falou que esse sintoma revela que estão acometidos pela síndrome da apostasia. Mas ele falou do ambiente de engano que há nos nossos dias, que, por sinal, Jesus já havia predito também, ali em Mateus 24:12, quando ele falou, olha, que ninguém engane vocês, virão muitos em meu nome dizendo, eu sou em Cristo, eu sou Cristo, e dizem, enganarão a muitos, né? Então ali Jesus já estava predizendo, né? E também Mateus 7, quando Jesus fala, no 21 em diante, quando Jesus fala, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, né? E naquele dia Jesus disse que vai dizer para estes, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. A palavra iniquidade, aí, irmãos, é a mesma palavra, a anomia, o desprezo, a violação da lei, é viver como se não houvesse lei. Né? O apóstolo fala, movidos por avareza farão, eles explorarão vocês com palavras fictícias, né? Aí, dentre os versículos que João citou 2 Timóteo 4, 3 e 4, quando ele fala que haverá um tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade. Isso é apenas, ou seja, relembrando um pouquinho do que o João falou conosco sábado passado, e ele seguiu dizendo sobre a influência de ideologias filosóficas no meio da igreja, que ao longo dos anos, de fato, nós vemos isso acontecendo. E a primeira ideologia que ele citou foi o relativismo, né? Ou seja, é uma linha de pensamento que nega haver uma verdade absoluta e permanente, né? Ele falou que a palavra de Jesus e o ensino dos apóstolos do primeiro século é rejeitado. E por conta disso, cada um define a sua própria verdade. O que é correto para um pode não ser correto para o outro. Esse é o relativismo. Eu penso assim, eu vejo assim. E ele falou também sobre o romantismo, né? E falou sobre as reuniões evangélicas que muitas das vezes nos dias de hoje são um exemplo dessa influência. Os encontros são, antes de tudo, voltados
para a busca de novas experiências e sentimentalismo, sensações e subjetivismos. O objetivo principal é que a fé seja sentida, quando ele falou sobre o romantismo, né? E essa é uma triste realidade nos nossos dias, né? Que não nos pode fazer ignorar que o verdadeiro teste para que toda e qualquer experiência continua sendo este. A pergunta: está de acordo com a palavra de Deus? Aquilo que nós sempre temos falado, né? Ou seja, Jesus é o nosso único ponto de referência, a palavra apostólica, a nossa principal fonte de informação. E por fim, dentre as ideologias, ele falou sobre hedonismo. É uma doutrina filosófica que tem em si, né, que anuncia o prazer como objetivo supremo da vida. Eles se baseiam na sua experiência, na busca pelo prazer e na rejeição a qualquer tipo de dor ou sofrimento. O foco da pregação não é a glória de Deus, mas sim a felicidade dos ouvintes. Se é a felicidade dos ouvintes, não há espaço para tribulações. E ao final ele disse a necessidade de nos voltarmos para as nossas origens. E dentre os versículos, eu quero citar Hebreus 2:1. Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ele falou sobre a importância de nós sermos, ao final, ortodoxo, ou seja, uma fé sem rodeio, clara, direta. Ele falou que é a coerência entre aquilo que recebemos com a verdade que praticamos. Ou seja, então, cada um de nós, irmãos, nós temos que sermos coerentes com aquilo que nós recebemos versus aquilo que nós praticamos. Amém, irmãos? Eu queria lembrar aqui com vocês João 17, de 20 a 23. Eu vou lê-lo aqui com vocês, depois vou fazer alguns comentários também. Jesus orando por nós, orando ao Pai por nós. Ele disse: não rogo somente por estes, falando ao Pai, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Jesus estava orando por nós, porque ele rogou ao Pai por todos aqueles que viessem a crer nele por intermédio da palavra do Pai. Ou seja, então, nós estávamos ali inclusos. Bendito seja Deus. Bendito seja o nosso Senhor Jesus, que rogou ao Pai por nós. Ele rogou ao Pai e ele segue dizendo no versículo 21, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, ele diz, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ele segue dizendo, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, assim como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Irmãos, Jesus rogou por nós ao Pai. Ele rogou por todos aqueles que viessem a crer nele. Então, esses somos nós. E os que virão ainda, e os que virão a crer também, Jesus já rogou ao Pai por estes também. Mas ele diz, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Ele disse antes, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim. Ou seja, então, irmãos, o que está no coração de Deus é que nós tenhamos o mesmo coração. É que nós sejamos unidos. Que haja unidade em nós, nos filhos dele, para que com isso o Pai seja glorificado. Com isso o Pai seja glorificado. E pensando nisto, eu quero lembrar o que Paulo
o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios 1:10. Eu vou citando aqui alguns versículos, irmãos. Os que estiverem anotando, ótimo. Depois nós mandamos as anotações também. 1 Coríntios 1:10, Paulo diz: rogo-vos, irmãos, Paulo rogando, da mesma forma que Jesus dizendo lá, não rogo somente por estes, mas Paulo disse, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Mas ele diz algo muito interessante aqui. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Jesus rogou para que não houvesse divisão entre nós. Jesus rogou para que nós fôssemos unânimes. E aqui Paulo está dizendo sobre a importância de sermos inteiramente unidos na mesma disposição mental. Ou seja, Paulo, no Espírito de Cristo, nos trouxe a palavra de Cristo a nós. Ou seja, para que não houvesse entre nós divisões, mas que nós fôssemos inteiramente unidos. Mas fala de uma disposição mental, num parecer. Ou seja, fala sobre uma disposição em que possamos crer, possamos viver, possamos praticar as mesmas coisas sem que haja uma divisão em nós. Ou seja, tenhamos o mesmo parecer. O mesmo parecer. Por que Paulo está dizendo isso? Porque isso tende a glorificar o nosso Deus. Porque isso é palavra de Jesus para nós. Também em Filipenses 2, de 1 a 5, irmãos, o apóstolo Paulo diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, ele diz, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Por quê, irmãos? Porque nós temos a mente de Cristo. E como a mente de Cristo, nós temos que viver como estes que têm a mente de Cristo. E ele diz, não façam nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E um versículo que tanto nós somos catequizados. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E Jesus disse, assim como és tu, ó Pai, em mim, que eles sejam em nós, para que sejam aperfeiçoados. Irmãos, então, ter o mesmo sentimento de Jesus é buscar o mesmo coração de Jesus. Jesus e o Pai eram um, sempre foram um. Ou seja, assim como tu és em mim, eles sejam em nós também. E aqui diz, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Portanto, Jesus rogou ao Pai, o apóstolo Paulo, tanto aos Coríntios como aos Filipenses, dizendo sobre a importância de nós sermos inteiramente unidos na mesma disposição mental, termos o mesmo parecer, pensarmos as mesmas coisas, sermos unidos de alma e termos o mesmo sentimento. Isso, irmão, só é possível no Espírito de Cristo. O contrário disso é fruto da carne. O contrário disso não é fruto da ação do Espírito Santo. O contrário disso não é fruto da vida de Cristo em nós.
não é fruto da vida de Cristo em nós. Ainda falando sobre esse tema, Efésios 4, de 1 a 3, quero citar aqui. Rogo-vos, Paulo dizendo, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Ele diz com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Mas é que o apóstolo Paulo fala para nós nos esforçarmos diligentemente. Eu estou dando um pequeno sorriso aqui, que eu me lembrei do que um irmão muito querido, talvez ele até esteja nos ouvindo, mas ele citando essa semana esse versículo, quando ele diz a humildade e mansidão, ele falou a mansidade e humildão. Ele citou. Mas depois eu confessei para ele que, enquanto ele estava falando, eu me contive aqui. Mas é um amigão da gente aí, viu? Amigão de todos nós, amigão do coração. Mas aqui fala, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Irmãos, é importante haver um esforço. É importante haver uma diligência. Por que haver um esforço e diligência? Porque muitas são as vozes, irmãos, não só no mundo, mas no meio da igreja. Muitas são as distorções ao longo do tempo que têm se infiltrado no meio da igreja. Mas podemos dizer que aquilo que o João falou em nosso último encontro seria como se estivesse nos mostrando um raio-x do perfil da igreja, um raio-x daquilo que tem penetrado, muitas das vezes sorrateiramente e outras vezes descaradamente também no meio da igreja. É importante nós lutarmos, trabalharmos para sermos diligentes, para preservarmos aquilo que nós temos recebido do Senhor. Porque muitas são as vozes, irmãos. Muitos são os ensinos. Muitas são as distorções, sabe, que têm entrado na igreja, no mundo afora. Eu quero lembrar aqui algo que fala sobre um ser criado por Deus, que diz o termo usado a ele, estrela da manhã, filho da alva. Vocês sabem a quem eu estou me referindo. Eu queria lembrar aqui em Ezequiel 28, do 11 ao 15, depois também o versículo 17. Diz Ezequiel 28, do 11 ao 15, depois o versículo 17. Fala, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. E diz, tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Perfeito era em teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E o versículo 17 diz, elevou-se o teu coração
por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Esse ser criado por Deus, que em Isaías depois vai dizer que, como caíste do céu, eu já vou ler Isaías 14, de 12 a 14, e vou comentar tanto Ezequiel quanto Isaías juntos. Isaías 14, de 12 a 14 diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. A linha Ezequiel diz que ele era perfeito, era o querubim da guarda, diz que podemos dizer aqui, todas aquelas joias preciosas que hoje muitos desejam ter, ou muitas mulheres, né? No dedo, na orelha, no pescoço, o que seja, todas essas joias foram criadas por causa desse ser. Ou seja, não existia. Fala, no dia em que fosse criado, foram eles preparados. Mas o versículo 15 de Ezequiel 28 diz, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Esse ser perfeito, esse ser que foi criado para ser esse ungido, querubim da guarda, esse ser que foi feito desta forma, em algum momento se achou iniquidade no coração dele. Por quê? Porque ele dizia no coração dele, eu vou subir aos céus. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Ele diz, eu subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Irmãos, imaginemos a cena. Imaginemos a cena. Todas as hostes celestiais, os seres celestiais ali diante de Deus, em todo o tempo, dizendo, santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Todos nos céus, adorando ao nosso Deus. E, de repente, esse ser, que era a mais bela de todas as criaturas que o Senhor Deus tinha feito, vendo somente Deus receber, nosso grande Deus receber adoração, como que dizendo, por que não eu? Por que não eu? E ele disse, eu vou ser semelhante ao Altíssimo e vou elevar o meu trono acima do trono de Deus. Ou seja, ele era perfeito, até que se achou iniquidade no coração dele, até que se achou injustiça, perversidade, maldade. Irmãos, que diferença o coração desse ser criado por Deus, pelo próprio Deus, que diferença do nosso Deus na pessoa de Jesus aqui na Terra. Quando o apóstolo diz, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve nele. Sendo Deus, não considerou ser igual a Deus coisa que tinha por direito. Ele não se aferrou a isso. Antes, o nosso Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso exemplo, ele se esvaziou. Ele assumiu a forma de servo. Ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Tornou-se semelhança de homens, reconhecido em figura humana. E foi obediente até a morte, morte de cruz. Que diferença do coração de Jesus para esse ser. Que diferença. O apóstolo diz, tenham em vocês o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Irmãos, é importante destacar que a primeira divisão, ela nasceu nesse ambiente, podemos dizer aqui, celeste. A primeira divisão nasceu ali. Nasceu no coração desse ser
criado por Deus, que até então belo, formoso. Esse ser chamado estrela da manhã, filho da alva. Se a divisão começou no coração desse ser, irmão, logo toda divisão é satânica. Não, toda divisão é satânica. Não procede da parte de Deus. E sendo satânica, irmãos, ele vai fazer de tudo para implantar, para disseminar essa semente no meio da igreja. E ele vai fazer de tudo, como tem feito ao longo dos séculos, para corromper, para perverter corações, para perverter entendimentos. Interessante que toda divisão ela tem sua origem no interior, no coração do homem. Mas tem um momento, irmãos, que ela se torna visível. Se torna visível. E a divisão / dissimulação, ela tem o poder dos piores cânceres. Tem o poder dos piores cânceres. Se não diagnosticada a tempo, irmãos, se não tratada, pode se tornar metástase. Pode se tornar uma metástase. Se não for diagnosticada e se não for tratada a tempo. Para nós pararmos para pensar, irmãos, por que a igreja chegou onde chegou? Por que a igreja tem chegado onde tem chegado? Por que a igreja? Para nós pararmos para pensar, irmãos, para nós pararmos para pensar a atuação satânica, muitas vezes no meio da igreja, querendo disseminar contendas, querendo implantar essa semente que está no coração dele, querendo corromper, perverter corações, mentes. 2 Timóteo 2, do 16 ao 18, eu vou lê-lo aqui. 2 Timóteo 2, do 16 ao 18. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, estão pervertendo a fé de alguns. Asseverando que a ressurreição dos mortos já aconteceu. Já aconteceu. Irmãos, pasmem. Pasmem aos que não sabem. Mas há daqueles ainda hoje que defendem isso. Por exemplo, que a ressurreição dos mortos se deu no ano 70. Há daqueles que apregoam que Jesus já veio no ano 70. Pasmem, irmãos. Essa doutrina, porque dói nos ouvidos, isso não é doutrina de nosso Senhor Jesus nem dos apóstolos. E falando sobre esse tema com uma pessoa essa semana, falando desse tipo de ensino, quantas inferências que há quando se fala nesse tema, ou seja, inferência é atribuir ao texto aquilo que o texto não está dizendo. É incrível, irmãos, como isso ainda acontece, e vai acontecer muito ainda. Vai acontecer muito. Mas evita igualmente os falatórios inúteis e profanos. O que Paulo fala, e a linguagem destes corrói como câncer, entre os quais ali naquele tempo se incluíam Himeneu e Fileto. Mas nos nossos dias isso tem sido muito apregoado dentre tantas outras aberrações.
vou usar esse termo. Irmãos que já estiveram entre nós, inclusive. Ou seja, falar que o Evangelho de Jesus não é para os nossos dias. Falar contra a ceia do nosso Senhor Jesus Cristo. Falar que não existe inferno. Falar que não existe inferno. Apregoar-se contra as autoridades instituídas por Deus. Irmãos, nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que chega até nós. E devemos tomar muito cuidado com os achômetros. É uma frase que os irmãos, muitos já me ouviram repetir várias vezes, uma frase do Edmar de Ji-Paraná, que fala que os pensamentos não são visíveis, mas são reais. De fato, os pensamentos não são visíveis, mas são reais. Eu acrescentei algo a essa frase que diz que esses pensamentos podem ser altamente destrutíveis e extremamente danosos. E Edmar ainda fala, com base nessa frase, não haverá divisão externa se tratarmos primeiramente a divisão interna. Por quê? Porque toda divisão, como começou lá nesse ser, toda divisão começa no coração. No coração. Por exemplo, Tiago 3,16 ali fala, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Ou seja, esse sentimento faccioso é um desejo de colocar-se acima, um espírito partidário. Onde há inveja e todo esse sentimento faccioso, irmãos, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Portanto, nós temos que nos atentar às palavras de Jesus, que Jesus disse sobre a importância de sermos um, as palavras dos apóstolos sobre a importância de sermos um, ou seja, e trabalharmos por rejeitarmos todo e qualquer sentimento contrário à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, irmãos, o contrário da unidade é a divisão. O contrário da unidade é a divisão. E a tendência de alguém que tem em seu coração o espírito da divisão é se tornar um dissimulador e também um disseminador. Então, o contrário da unidade é a divisão. E a tendência de alguém que tem em seu coração o espírito da divisão é se tornar um dissimulador e um disseminador. Provérbios, capítulo 17, versículo 20, diz o seguinte: o perverso de coração jamais achará o bem. Jamais achará o bem. E o que tem a língua dobre vem cair no mal. Não está dizendo, vai cair no mal. Possivelmente vai cair no mal. Está dizendo, vai cair no mal. Por quê, irmãos? Porque um coração dissimulado é um coração dividido. Um coração dissimulado é um coração dividido. E como João, na semana passada, o que é dissimular? Dissimular é ocultar os verdadeiros sentimentos, esconder suas reais intenções. Como ele falou, é aquela pessoa que assemelha-se no geral. Por exemplo, vamos supor, não, igreja na casa ou igreja na casa. Não, nós pregamos o evangelho do reino. Ou seja, assemelha-se no geral, mas se desassemelha em coisas específicas. Ele, não, mas eu tenho o meu modo de pensar. Mas eu penso assim. Mas eles falaram isso, né? Os irmãos têm falado isso, mas eu penso dessa forma. E permite, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, tá? E permite que haja essa discordância no coração, mas não se apercebe da dissimulação. Portanto, um dissimulador, irmãos, alguém dissimulado é um perigo para aqueles que estão ao seu redor. É um perigo para toda a igreja. Por quê?
Porque um dissimulador, ele tem em si mesmo a mente corrompida. Tem em si mesmo a mente corrompida. Ainda Salomão dizendo em Provérbios 4, 23, ele fala sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então, irmãos, tomando essa palavra que eu citei antes, que o João falou conosco, tal, como se fosse um raio-x, seja importante nós nos apercebermos ao longo dos anos do que tem entrado no meio da igreja. Também ao longo dos anos do que tem se permitido no meio da igreja. Tem permitido, muitas vezes, pessoas estarem divididas. Eu quero dizer aqui, queremos dizer entre nós. Pessoas estarem com os corações divididos. Ou seja, estarmos nos apercebendo disso que Satanás e a carne têm se aliado no sentido de perverter a graça, de perverter o evangelho do nosso Senhor. E não, é diferente da dúvida. É possível ter dúvida? Sem dúvida é possível ter dúvida. Mas diferente daquele que tem dúvida, o dissimulador é um insubmisso. Tem uma insujeição velada, porque traz consigo seus próprios conceitos. Eu me lembro anos atrás, quando nós, como presbíteros, começamos a combater o que nós chamamos da graça irresponsável. Nós começamos a meditar em vários versículos, e dentre estes, os próprios vários versículos de Judas, né? Mas eu queria citar algo aqui, uma frase que elaboramos naquela época, que num primeiro momento os dissimuladores distorcem a graça de Deus. Num primeiro momento distorcem. Num segundo momento, eles esvaziam o conteúdo do senhorio de nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Vocês já pararam para pensar o quanto foi esvaziado o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo no que diz respeito a esses que defendem essa super graça, essa graça irresponsável? Porque a mesma graça que me conduz a Cristo é a mesma graça que me conduz a viver a vida de Cristo. Seja, então, no primeiro momento, os dissimuladores, eles pervertem, eles distorcem a graça de Deus, mas no segundo momento, eles esvaziam o senhorio de nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Judas, capítulo 1, versículos 3 e 4. Ali é um capítulo apenas, né? Judas, versículos 3 e 4. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas, a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ele diz, por quê? Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam ao nosso único, soberano Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quantos começaram bem, que nós já vimos esse filme, infelizmente, e se contaminaram? Tiveram a fé pervertida. Quantos, irmãos? De entre nós saíram estes também. De entre nós saíram estes. Ou seja, que se perverteram. E o apóstolo está dizendo aqui sobre a importância de nós batalharmos diligentemente pela fé que nós recebemos por conta destes que se introduziram com dissimulação.
Percebam como essa dissimulação, desde muito, pelo menos Judas está dizendo aqui, desde muito, provocou uma disseminação. Percebam como a igreja hoje do nosso Senhor padece por conta dessa disseminação, por conta desses homens que perverteram a graça do nosso Senhor Jesus, por conta desses homens que perverteram e têm pervertido o evangelho de nosso Senhor Jesus. Por isso da importância do versículo que João citou a semana passada, Hebreus 2:1, de nós nos apegarmos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Agora, irmãos, o que fazer se nós presenciarmos alguma atitude dissimulada? Irmãos, nós temos que ser, no mínimo, bíblicos. Nós temos que ser bíblicos. Como procedermos? Como procedermos? Mateus 18, do 15 ao 17. Os irmãos conhecem a passagem, Jesus dizendo, se teu irmão pecar contra ti, vá você a ele, arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhou teu irmão. Se ele não te ouvir, leva contigo uma ou duas testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, tudo se estabeleça. E se ele não te ouvir, se ouvir, ganhou o irmão. Mas se não ouvir, depois, seja os passos, leva-o à igreja. Mas o que fazermos se percebermos entre nós esse tipo de coisa? Ou seja, nós temos que ser bíblicos, irmos até o irmão falar, querido, querida, você não pode proceder dessa forma. Se ele ouvir, se ela ouvir, amém, glória a Deus. Foi ganho, foi ganha. Mas se não ouvir, leva testemunha. E nisso, irmão, Jesus não está dizendo aqui, olha, mas só vá até ele aqueles que forem mais maduros, só vão até eles aqueles que forem mais experientes. Não. Porque às vezes tem-se coragem de falar em outros ambientes e de outras formas, mas não tem-se coragem de ir e aplicar a palavra de Deus. Não importa se é novo convertido, não importa quem seja. Ou seja, temos que ir até estes para exterminarmos toda e qualquer possibilidade nesse sentido entre nós. Toda e qualquer possibilidade de que haja dissimulação e disseminação. Temos que trabalhar para extirparmos isso. Em nome de Jesus. Agora, quem pode ir até esse outro? Aquele que ouviu, aquele que viu. Ou seja, para que tudo se estabeleça, usando a palavra aqui do apóstolo, para que tudo se estabeleça, viu, presenciou, atua. Atua, sabe por quê? Porque senão pode ser uma semente cancerígena. E se for uma semente cancerígena, pode haver uma disseminação, pode haver a contaminação, pode haver uma metástase, outros podem ser contaminados. Então, irmãos, não trabalhemos para que isso não haja, para que isso não aconteça entre nós, para que isso não aconteça. Isso, irmãos, pode até acontecer de repente num ambiente familiar. Pode, então, como dizia minha mãe, Deus o livre. Mas pode acontecer, mas se acontecer, vamos ser bíblicos. Vamos ser bíblicos, vamos supor que o homem esteja se infligindo, o marido ali, esteja infligindo a palavra de Deus. Esposa, querida, note-o, fala, querido, esse não é o padrão de Deus. Fala, querido, não é dessa forma. Querido, isso não é o princípio do reino de Deus. Estamos falando de princípios do reino de Deus. Aí o querido lá, o esposo, não ouviu? É Mateus 18, irmãs. Mateus 18. Não estamos, deixando bem claro aqui, não estamos abrindo nenhuma possibilidade,
sob hipótese alguma de uma irmã se insurgir a palavra do marido. De maneira alguma, mas Paulo, falando de Efésios 5, 22, fala: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Não estamos querendo dizer para as mulheres serem submissas de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Aliás, a insubmissão da mulher já é uma anomia. A insubmissão da mulher já é um desprezo e violação da lei. A insubmissão da mulher já é uma iniquidade, conforme Jesus e os apóstolos falaram. Ou seja, é uma afronta a Deus. É uma afronta a Deus. Da mesma forma que o não exercício do sacerdócio do homem é uma afronta a Deus. E, portanto, sejamos bíblicos, falamos da expressão do marido, mas vice-versa. Ou seja, quem quer que seja, nos utilizemos dos princípios do reino de Deus. Judas 17 a 19 diz o seguinte: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Essa palavra, sensuais que não têm o Espírito, eu vou citar somente essa frase em algumas versões de tradução aqui, tá? Por exemplo, na NVI fala: seguem a tendência da própria alma. Na linguagem de hoje diz: são dominadas pelos desejos naturais. Na NVT, que é a nova versão transformadora, diz: seguem seus instintos naturais. E na mensagem fala: sem nenhuma evidência do Espírito. Veja, aqui fala: são esses os que promovem divisões sensuais, podemos dizer, sem nenhuma evidência do Espírito, ou seja, porque é obra da carne, seguem a tendência da alma, estão agindo pelos impulsos, desejos naturais, pelos instintos naturais, não pelo Espírito de Deus. Né? Então, Judas disse: conforme vocês já ouviram dos apóstolos de vocês, no último tempo vão surgir escarnecedores, ou seja, aqueles que vão perverter a palavra de nosso Senhor Jesus e vão andar segundo as suas ímpias paixões. E esse Judas 18 e 19, eu quero ler aqui na mensagem, fala o seguinte: nos últimos dias haverá pessoas que não levarão nada a sério, tratarão tudo com desprezo e criarão uma religião para atender aos próprios caprichos e desejos, como isso é um fato entre nós. Conforme nós citamos antes, que o João disse a semana passada, né? Como que, sentindo coceiras nos ouvidos, vão se recusar a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Vão se recusar a dar ouvidos à verdade e vão se entregar a fábulas. Ou seja, coisas não tem um fundamento, nada. Parece que estão viajando. Ou seja, mas diz aqui: criarão uma religião para atender aos próprios caprichos e desejos. São esses os que dividem igrejas, pensando apenas em si mesmos. São egoístas, sem nenhuma evidência do Espírito. Irmãos, em algum momento, um dissimulador, ele se torna um disseminador. Um dissimulador se torna... Por que se torna um disseminador? Porque ele vai em busca, irmãos, um dissimulador, ele se torna um disseminador, porque ele vai em busca de sustentação dos seus pensamentos em outros. Ou seja, vai em busca em outros para defender o que pensa. Como que? Não sou só eu que penso assim. Não sou só eu que vejo assim. Então, normalmente, um dissimulador se torna um disseminador, porque ele vai em busca de sustentação ao que pensa. Vai em busca para sustentar a sua contaminação interior.
Irmãos, a que ponto a igreja do nosso Senhor Jesus chegou? Como a igreja do nosso Senhor Jesus está dividida? Como já aconteceu muitíssimas vezes, não concorda com isso ou com aquilo, então a pessoa vai e abre, vou colocar aqui entre aspas, abre o seu ministério. Abre o seu ministério, ou seja, para defender aquilo que crê. Para defender aquilo que crê. Como João lembrou, Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. E Paulo falando em 2 Coríntios 11:3, ele fala, 3:11, perdão, ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Irmãos, ninguém tem autoridade para distorcer a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo e a palavra dos apóstolos. Ou seja, e ao longo dos anos, dos séculos, a palavra do nosso Senhor tem sido distorcida. Isso tem sido uma vergonha, isso é uma afronta àquilo que o nosso Senhor Jesus nos deixou. Portanto, volto a repetir, um disseminador, em algum momento, ele se torna um dissimulador, em algum momento ele se torna um disseminador. Por quê? Porque ele vai em busca de sustentação em outros para defender o que pensa. Não sou só eu que penso assim. Parece ser tão espiritual, mas isso é espirituoso e carnal. Não sou só eu que vejo assim. Seja, princípios foram estabelecidos para serem cumpridos. Que os mandamentos do nosso Senhor não são penosos. Um disseminador é um difusor, irmãos. É um propagador de seus pensamentos e discordâncias. É um propagador de seus pensamentos e discordâncias. Judas 8 fala, ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores, veja o termo que Judas usa, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Irmãos, sendo bem sincero aqui, paremos para pensar. De onde surgiram os intitulados desigrejados? De onde surgiram? De onde surgiram estes que não se sujeitam a autoridades colocadas por Deus na igreja? De onde surgiram? Paremos para pensar. De onde surgiram estes que se corromperam? De onde surgiram estes que distorcem o evangelho de nosso Senhor Jesus? Paremos para pensar em tudo isso, irmãos. Porque tudo isso é um câncer no meio da igreja, e volto a dizer, se não diagnosticado a tempo, se não tratado, se torna uma metástase. A disseminação, irmãos, é uma metástase que a igreja está contaminada. Está contaminada. Mas lembrando do que Jesus falou em Mateus 7 ali, que isso possa pesar no nosso coração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Jesus disse que muitos naquele dia vão dizer para ele, Senhor, Senhor, mas em teu nome nós não fizemos milagres, maravilhas, expulsamos demônios. E Jesus vai dizer, eu não conheço vocês. E Jesus vai dizer, apartem-se de mim, vocês que praticam iniquidade. Jesus dizendo, apartem-se de mim, vocês que rejeitaram a minha lei. Apartem-se de mim, vocês que desprezaram a minha lei. Apartem-se de mim, vocês que andaram segundo os seus próprios conceitos. Apartem-se de mim, vocês que criaram as suas próprias religiões.
Apartem-se de mim, vocês que seguiram, como que sentindo coceira nos ouvidos e se recusaram dar ouvidos à verdade. Irmãos, isso é sério. Isso é sério. A disseminação chegou no meio da igreja. A disseminação chegou no meio da igreja. Portanto, irmãos, fiquemos, pois, apercebidos. Jesus, ainda Judas 10 fala: esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Lembrando aquilo que Paulo fala a Timóteo, acho que é 1 Timóteo 6. Se alguém ensina outra doutrina que não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala e com o ensino segundo a piedade, ele diz é enfatuado, ou seja, cheio de si, mas tem mania por questões e contendas de palavras. Se alguém ensina. Também, conforme o apóstolo Paulo fala em Gálatas 1, se mesmo um anjo do céu vier e pregar outro evangelho diferente deste, ou até mesmo nós, seja considerado anátema, maldito. Conheçamos bem o evangelho de nosso Senhor. Conheçamos bem os princípios estabelecidos por ele e pelos apóstolos, para que permaneçamos neles e para que não seja encontrado iniquidade, anomia alguma em nosso coração. Amós 3:3, ali o profeta diz: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Irmãos, é importante que pensemos as mesmas coisas. É importante que tenhamos a mesma disposição mental. É importante que busquemos as coisas do alto juntos. Estamos falando quanto a princípios do reino de Deus que não são negociáveis. Princípios não se negociam, porque foram estabelecidos pelo Senhor. Não se negociam. Ainda Jesus dizendo em Mateus 12:13, em outro contexto, Jesus diz: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Irmãos, o que é que nos faz? O que é que nos mantém congregando juntos? Não seria pelo fato de termos a mesma fé? E é importante, e é possível alguém andar junto sem que haja acordo? Irmãos, nós temos que alinharmos cada vez mais a nossa mente à mente de Deus. A mente de Deus. Como Jesus orou ao Pai, como os apóstolos falaram. E quase que finalizando aqui, o apóstolo Paulo fala em Filipenses 1:27, eu quero ler na versão da tradução brasileira, fala o seguinte: portanto, somente portai-vos de uma maneira digna do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, eu ouça dizer de vós que permaneceis em um só espírito, lutando com uma só alma pela fé do evangelho. Onde diz ali, em outras versões, pela fé evangélica, é pela fé do evangelho. Lutando juntos, lutando com uma só alma pela fé do evangelho, ou seja, para que nós possamos permanecer em um só espírito. Ou seja, não termos os nossos achômetros, mas estarmos buscando diante de Deus o mesmo sentimento, a mesma disposição mental, o mesmo parecer, sermos unidos de alma. A fé de verdade, irmãos, é a fé que me faz viver de acordo com a palavra de Deus. Essa é a fé de verdade que me faz e que nos faz viver de acordo com a palavra de Deus. É aquela fé que na prática, a nossa prática demonstra o que cremos. A nossa prática demonstra o que cremos. Então, a fé de verdade é essa, que está baseada tão somente na palavra de Deus, e não em achismos, e não em achômetros,
né? E é importante dizer, irmão, se alguém empresta o ouvido para dissimulação, pode ser contaminado. E tomarmos cuidado para que não haja entre nós, sabe, aquela insujeição velada. Seja no geral, estamos juntos, mas em coisas específicas, a discordância. Tomarmos cuidado com a insujeição velada. Ah, eu penso assim. Eu vejo dessa forma. Tomarmos cuidado. E as pessoas que estão perto de nós, verdadeiramente nos conhecem? Nós damos a nos conhecer? A boca fala do que o coração está cheio. A nossa prática, amados, denota aquilo que nós temos de Cristo. Aqui uma frase que eu sempre falo: tudo que nós precisamos está em uma só pessoa. Ou seja, que todo o ambiente onde nós estivermos, esse ambiente possa ser impactado com a presença de Cristo. Não temos que estar com achômetros, não temos que estar falando de política, não. A palavra de Deus nos é suficiente, porque ela é viva e eficaz. Aliás, fujamos de toda e qualquer politicagem. Fujamos disso. Vamos voltar os nossos olhos para Jesus, irmãos. E nada mais. É isso que nós precisamos. Então, somente isso. Apegarmos-nos com mais firmeza a essas verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Concluindo aqui, 2 Coríntios 7:1, o apóstolo Paulo diz o seguinte, 2 Coríntios 7:1, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, fala aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Mas ele fala, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. E o que seria, irmãos? O que poderíamos falar das impurezas do espírito? As impurezas onde ninguém vê. Sabe, aquele lugar onde ninguém vê, mas o Espírito Santo de Deus perscruta todas as coisas. Ciúmes, inveja, competição, dissimulação, disseminação, e assim vai. Seja, aperfeiçoemos a nossa santidade, purifiquemo-nos de toda impureza. 1 Tessalonicenses 5:23, o apóstolo diz, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Fala, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus. Então, nosso espírito, alma e corpo. Volto a dizer a frase que eu disse antes. Os pensamentos não são visíveis, mas são reais. Irmãos, eu quero concluir com algo aqui, que na verdade vários irmãos já sabem disso, mas algo que aconteceu comigo há muitos anos atrás, eu digo isso para minha vergonha, mas há muitos anos atrás eu era um dos líderes da igreja nas casas, e não era um dos pastores, né? E na época alguns líderes foram chamados para estar com os pastores. E eu não fui chamado. Irmãos, naquela época eu fui tomado de um sentimento de ciúmes. Eu fui tomado de um sentimento de inveja. Eu me lembro que, graças a Deus pelo Espírito Santo, e graças a Deus quando podemos dar ouvidos ao Espírito Santo. Eu me lembro que eu procurei o João, estávamos ali na Maria Campos, em Osasco, né? Procurei o João no domingo à noite, falei, João, preciso conversar contigo. Fala, Hélio. Não, falei, o João, vai em casa, por favor. Estava aí na segunda-feira à tarde, tardezinha, ele foi em casa, e eu falei, João, você se lembra quando alguns líderes foram chamados para estarem com vocês? Sim. Falei, pois bem, João,
quando isso foi chamado, quando isso aconteceu, João, eu falei chorando por João, eu fui tomado por ciúmes e por inveja. Falei, João, me perdoa. Eu não quero admitir esse sentimento no meu coração. E certamente ali o João me perdoou, orou comigo e tal. Mas eu me lembro, e sempre quando eu me lembro desse episódio, eu me lembro de 1 Timóteo 1,19, onde fala, mantendo fé e boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E eu sempre digo que eu era um forte candidato a naufragar na fé, se eu não tivesse aberto o meu coração, se eu não tivesse buscado um perdão. Irmãos, ninguém tinha visto meus ciúmes, ninguém tinha visto a minha inveja, mas era um pecado do Espírito. Ninguém tinha visto, mas em algum momento isso certamente iria florar se eu não buscasse ajuda, perdão, se eu não buscasse a misericórdia de Deus. E eu seria um forte candidato a naufragar na fé. Irmãos, tomemos cuidado com a administração de nossos pensamentos. Tomemos cuidado com a dissimulação. Tomemos cuidado com a disseminação. Tomemos cuidado para que nenhum de nós, sob hipótese alguma, venhamos a naufragar na fé por conta de algo não colocado, por conta de uma ajuda não buscada. Irmãos, essa é a carga que tinha no meu coração e eu coloco isso diante de vocês com muito temor, porque também Paulo fala em Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, ele diz, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. E fala, e guarda-te, para que também não sejas tentado. Então, irmãos, é com temor que eu coloco. É com temor que eu digo, que eu disse todas essas palavras, porque o nosso telhado, sempre falamos, é de vidro. Que Deus, em sua infinita misericórdia, continue nos guardando. Que Deus, em sua infinita misericórdia, continue nos conduzindo a preservarmos a unidade. Eu sou um homem realizado, satisfeitíssimo, porque eu estou rodeado de homens que são verdadeiramente meus amigos, e não são poucos não, viu? E bendito seja Deus pela unidade que Ele nos tem feito manter, preservar. Que o Senhor nos conduza dessa forma. Posso dizer aqui que o Senhor nos conduza dessa forma, até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. Que o Senhor guarde os nossos corações em Cristo Jesus. Irmãos, que seja abundante a graça, a paz, a palavra, o temor, a reverência ao nosso Deus em nós, em cada um de nós e através de nós. Amém. Amém, meu amigo. Amém. Amém. Não é sem razão que o Senhor diz a respeito da palavra dele mesmo. Ele diz, a minha palavra é fogo, é martelo que esmiuça a rocha. Depois de ouvir uma palavra como essa, irmãos, que nós possamos ir diante do Senhor. Não é uma palavra boa para o nosso ego, mas é uma palavra que vem como essa palavra que o Senhor disse a respeito dela mesma. Minha palavra é fogo, é martelo que esmiuça a penha. Mas ela não é boa para o nosso ego, mas é boa para o nosso espírito. Ela nos repreende, nos corrige, nos admoesta e nos leva
para o lugar que eu creio que é o lugar que o Senhor quer que a gente jamais saia, que é estar aos pés da cruz, que é sempre nos confrontar com sua palavra. Eu queria, antes de partirmos o pão, antes de eu passar a palavra para o Beto, para nos cantar um cântico junto conosco, e eu queria orar. Senhor, obrigado por tua palavra, Senhor. Obrigado por tua palavra. Obrigado porque nem sempre, Senhor, nem sempre ela nos deixa confortáveis com o nosso ego. Muitas vezes, Senhor, nós te damos graças por isso. Te damos graças. Porque não importa como ela venha, o que queremos, Senhor, é a tua palavra. Nós não queremos uma palavra, Senhor, sempre para estarmos felizes. Nós queremos a tua palavra. Seja ela como vier, Senhor, como for, tua palavra. Sendo tua palavra, vindo do teu coração, é essa palavra que queremos. Por isso, Senhor, depois de ouvir as verdades que ouvimos aqui, que o Senhor conduza nosso coração aos pés da cruz de Cristo, que possamos, Senhor, nos confrontar com sua vontade e clamar por misericórdia por nós, por nossa casa, antes de qualquer outra coisa, Senhor. Pensar em nós, em cada um de nós individualmente, Senhor. Por favor, conduz-nos por meio do teu Espírito a meditarmos, a examinarmos. Nós, Senhor, vamos partir o pão agora. Nos conduz, Senhor, a examinar a nós mesmos, Senhor, por favor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, me permitam, por favor, eu sei que a ceia, nós sabemos, né, que a ceia foi estabelecida por Jesus, ela é a nova aliança no sangue dele, mas eu queria voltar lá em Êxodo, capítulo 12, quando foi instituída a Páscoa, e Jesus, uma das vezes que Jesus celebra a ceia com os discípulos, ele não usa a expressão ceia, ele usa a expressão Páscoa. Eu não vou ler o capítulo todo, mas é um capítulo que vale a pena você conhecer, é a instituição da Páscoa, quando Deus anuncia a última praga, que é a morte dos primogênitos, e o Senhor, em seguida, ele orienta Moisés que quando eles entrassem na Terra Prometida, que fosse estabelecida a Páscoa. E quando ele vai trazendo orientações de como ele iria livrar o primogênito dos filhos de Deus, dos filhos de Israel, ele, em todo o capítulo 12, eu quero ler aqui o versículo 13 de Êxodo, do capítulo 12, e ele diz assim, o Senhor falando com Moisés, orientando Moisés. Ele orienta que o sangue fosse colocado nos umbrais das portas, no batente das portas, e no versículo 13 ele diz assim, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo, olha que coisa linda, irmãos, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Eu tenho dito algumas vezes, irmãos, que eu entendo assim, que a ceia do Senhor, ela é a nova aliança. Essa foi a primeira aliança, a antiga aliança. O sangue usado aqui foi o sangue de um animal. A nova aliança foi o sangue de Jesus. Mas o sentido, irmãos, o sentido é exatamente o mesmo. A Escritura diz que quando o anjo do Senhor visitasse aquelas ruas, passasse por aquelas ruas, indo nas casas, a casa que tivesse o sangue nos umbrais
A Escritura está dizendo, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Irmãos, agora aí na tua casa, junto com tua família, junto com tua esposa, junto com seus filhos, tome em tuas mãos o cálice, o pão e o cálice, e lembra disso que o Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo, eu tenho aqui em minhas mãos o pão e o cálice. E o Senhor está dizendo aqui, vamos lembrar dessa expressão que o Senhor fala aqui com o povo, com Moisés, ele fala, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. E foi isso que o Senhor fez, irmãos. A propiciação é isso. Deus nos cobrindo, Deus nos perdoando. Então, irmãos, esse sangue, esse cálice, nos traz à memória o sangue de Jesus. E sempre que o Senhor, quando o Senhor nos traz à memória isso, que nós nos lembremos, irmãos, de quem éramos, como vivíamos, mas ainda, agora na nova aliança, nós podemos tem a mesma aplicação para nós. Que agora, irmãos, quando o Senhor vê o sangue de Jesus, e sabe o que o Senhor decidiu fazer, irmãos? O Senhor decidiu nos perdoar. Então, lembra que quando você toma esse cálice nas mãos, esse pão e esse cálice nas mãos, o Senhor está dizendo, quando eu olho para você, eu vejo o sangue do meu filho. E eu posso passar por cima de você, eu posso te cobrir, o sangue do meu filho te cobre, o meu perdão te alcançou, você foi redimido, você foi resgatado, e que a lembrança dessa verdade, irmãos, que quando o Senhor visse o sangue, ele passaria por cima de nós e não haveria, nós não estaríamos, nós não estamos mais, assim como aqueles primogênitos foram livres, não morreram, nós podemos dizer assim, irmãos, nós estamos livres por causa do sangue de Jesus, nós fomos livres da morte eterna. Aleluia! Vamos dar graças ao Senhor. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado, Senhor, por nos lembrar dessa verdade, que quando o Senhor olha para o sangue, o Senhor está nos falando ao coração da importância do teu perdão, do resgate, da remissão, de que a nossa dívida foi quitada, que o sacrifício de Jesus te satisfez completamente, assim como o sangue daquele animal que foi colocado nos umbrais daquela porta fez com que livrasse aqueles primogênitos. O Senhor, quando olha hoje para o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz, o Senhor nos traz à memória que nós fomos perdoados e por causa do sangue de Jesus, nossos pecados foram lavados, tão somente por causa do sangue de Jesus. Senhor, muito obrigado por podermos nos lembrar disso e nos lembrar, Senhor, até o dia em que nós o faremos junto contigo nas bodas, depois que fomos tirados desse mundo e nos reunimos com todos os nossos irmãos para o encontro contigo nas nuvens. Muito obrigado, Senhor. Fazemos isso em memória de Jesus, do sacrifício dele. Amém. Amados, comamos o pão e bebamos do cálice. Amém? Amém.